imunidade não tem idade, né? Então, ao longo, né, dessa palestra, eu vou estar tecendo com vocês considerações acerca do tema. Em primeiro lugar, né, gostaria de lembrar a vocês que o corpo humano ele não existe enquanto entidade isolada, né? No início do século XX, nós começamos a descobrir, né, e aí estudar, né, o corpo humano como um microbioma, né? Ou seja, né, pela superfície externa do corpo humano e interna, né, salvo algumas exceções de algumas áreas, né, somos completamente repletos, né, tomados por micro-organismos, né, sendo eles bactérias, vírus, fungos, parasitas, que vivem conosco em uma boa, né, e aliás, né, cuja convivência harmônica conosco determina nosso estado de saúde e cuja convivência desarmônica determina um estado de doença. Paralelo a isso, nós temos que entender o ser humano como apenas mais um animal diante de todas as espécies que existem de animais neste planeta, né? E, portanto, nós compomos, né, em conjunto com as plantas, em conjunto com tudo que existe, um grande ecossistema planetário, né, da Terra. E o nosso equilíbrio para com o planeta, né, para com os seus ciclos circadianos, né, nascer e pôr do sol, as estações do ano, as épocas, né, que nós temos os alimentos, tudo isso, né, a harmonia com esse fluxo vital determina também, por sua vez, saúde e desarmonia, doenças, né? Nos últimos anos temos criado para nós um ambiente artificial, né? Temos construído uma civilização, né, totalmente num ambiente, muitas vezes, né, ausente, né, de espaço natural, com comida artificial, ultraprocessada, industrializada, enfim. Nós temos ido dormir cada vez mais tarde, nós temos uma tecnologia que nos mantém acordados, nós temos burlado o que milênios foi a nossa rotina. E se nós pegarmos até pouco tempo atrás, até 100 anos atrás, né, e víssemos a rotina das pessoas naquela época e agora, a rotina estaria completamente diferente, né? E o nosso organismo, ele vai de encontro a isso, né? Ele manifesta isso através das doenças. O ser humano, né, sempre experimentou, né, com relação ao planeta, uma relação predatória, uma relação de desarmonia, de desrespeito, né? Então, todas as vezes em que nós burlamos os sistemas naturais, nós estamos construindo para nós algumas doenças, né? Nós sabemos, por exemplo, que as epidemias, né, elas existem desde os tempos antigos, elas já são relatadas, inclusive, nos textos de Hipócrates, né, o pai da medicina. Então, e desde lá, a gente já estima que a origem do vírus da gripe seja proveniente de aves aquáticas migratórias, ok? Então, as primeiras pandemias, elas começaram a surgir mais ou menos em 1520, né? Tivemos diversas pandemias, umas muito bem conhecidas de todos nós, né? A peste negra, a gripe espanhola, gripe suína e por aí vai, né? Então, elas ocorrem em intervalos regulares, e frequentemente na nossa sociedade, como um resultado, principalmente, da ação predatória do ser humano sobre a natureza, sobretudo com relação aos animais. Se, por exemplo, o H1N1 foi uma gripe que veio de um porco, né, dos porcos, e se estendeu, né, e virou uma pandemia, como isso pode acontecer, né? Então, o vírus que está lá numa ave aquática, migratória, ao, né, estabelecer-se o contato entre o porco e a ave, né, isso se dá quando ela vai visitar os criadouros de porcos e começa a se alimentar de restos de alimentos lá, o porco adquire a gripe e passa para o ser humano, né? Então, esse fenômeno que nós chamamos de transbordamento, né, ou spillover, termo em inglês, né, que é um termo utilizado em ecologia, para expressar quando o vírus que é de uma espécie, no caso de uma ave, né, ele consegue chegar em outra espécie, né? Então, no caso do corona também, nós acreditamos, né, até o momento em que eu estou falando para vocês através desse vídeo, que o vírus ele tenha vindo dos morcegos
passado para os pangolins e destes para o ser humano, né? Então, o pangolim, ele é um tatu, parecido com o tatu-bola, né? O vírus não era humano, ele é um vírus, né? Ele é um vírus de origem animal que veio parar, né, em nós por uma ação predatória na natureza. Isso sempre aconteceu e enquanto nós não mudarmos nossa relação com o nosso entorno, isso provavelmente continuará acontecendo, como é de previsão de vários especialistas, né? Os especialistas preveem que nós vamos continuar experimentando pandemias e talvez com uma intensidade maior, né, com o vírus com uma potência ou uma virulência maior, devido à nossa globalização e o estilo de vida que nós construímos para a gente, né? Nós alicerçamos toda uma civilização em bases muito frágeis, né? Um vírus invisível pode, de repente, colocar fim a tudo isso. Uma outra coisa que talvez que nos assuste, que vem suscitando os olhares da ciência, né? É que existe uma previsão de que vamos viver uma era pós-antimicrobiana, ou seja, bactérias comuns, né, que antes matavam, antes do advento dos antibióticos, podem voltar a ceifar vidas. Por quê? O antibiótico é usado em larga escala, de modo indiscriminado pela civilização, né, humana. De que forma? Né? Principalmente na criação de animais. Os animais que são usados, né, que são criados e usados para consumo humano, aplicado neles, né? São aplicados neles grandes quantidades de antibióticos, né? É o maior uso de antibióticos que nós conhecemos, é para a criação de animais. Então isso está gerando e está favorecendo uma geração de bactérias resistentes a todos os antibióticos que nós conhecemos. E aí, novamente, vamos estar necessitando do nosso sistema imunológico. E por falar nele, no sistema imunológico, o que seria sistema imunológico? Bem, o sistema imunológico é um conjunto de órgãos, sistemas, células e moléculas, ok? Que faz a defesa, a nossa proteção contra os micro-organismos. Sem imunidade, por exemplo, nós não conseguiríamos cicatrizar um corte, né? Porque seria invadido por bactérias e não daríamos conta disso. Sem imunidade, nós morreríamos diante de qualquer ameaça externa. Nós teríamos câncer o tempo todo, porque as nossas células estão o tempo todo se multiplicando, se dividindo. E às vezes uma célula foge do controle de qualidade do organismo, né? E passa a ser uma célula com algum defeito, né? Digamos assim. E se essa célula ela passar pelo crivo do controle de qualidade do organismo e começar a se multiplicar, ela gerará um câncer. Então, o nosso sistema imunológico não deixa isso acontecer. Então ele acaba, né, pelo mecanismo chamado apoptose, né, eliminando essa célula, né, e assim nos protegendo de câncer. Isso é um fenômeno dependente também da imunidade, né? Então nós dependemos da imunidade para tudo, né? É a primeira vez que nós entramos em contato com um vírus, nosso organismo irá rastrear, né, esse vírus e irá produzir uma memória, na grande maioria das vezes. E a próxima vez que entrarmos em contato com esse mesmo micro-organismo, já teremos uma resposta imunológica a ele, né? E isso se dá pela imunidade adquirida. Temos a imunidade inata, a qual já nascemos com ela e desenvolvemos, né, ao longo do tempo, e a imunidade adquirida, né? Então, um exemplo do que está acontecendo atualmente no coronavírus, nós não temos a imunidade adquirida para eles. Então, temos que contar muito com a nossa imunidade inata, né? Então, gente, desses órgãos que compõem a imunidade de um modo geral, né, através da síntese de moléculas ou de células, nós podemos citar alguns: a medula óssea, o apêndice, as amígdalas, o timo, o baço e o intestino, né, principalmente no ilho, né, representado pelas placas de Peyer. Então, essas placas de Peyer abrigam cerca de 60% a 70% das nossas células imunológicas, ok? E além, né, dessa questão anatômica, né, nós temos no intestino, né, a sua população de micro-organismos, né, ou seja, o microbioma intestinal, ele é muito, né, ele tem um grande papel na imunidade. Nós podemos dizer que um órgão-chave
na imunidade é o intestino por diversas razões, né? Então, um intestino que possui uma microbiota saudável, ele irá ter um grande número de bifidobactérias e de lactobacilos. Estas produzem substâncias que caem na corrente sanguínea e que atuam na imunidade no corpo inteiro, né? E além disso, né, hoje em dia nós temos descoberto recentemente que existe uma grande relação entre a microbiota intestinal, né, e a saúde intestinal e orgânica, e uma relação muito estreita entre intestino e pulmão. O fato de o intestino ser um órgão crucial, né, fundamental para o funcionamento imunológico do organismo, já é algo recente, mas já um pouco difundido. O que é bastante novo e que poucas pessoas sabem é que o pulmão também possui uma microbiota própria e que seu equilíbrio determina a saúde e seu desequilíbrio determina a doença, assim como acontece com o intestino. E esses dois órgãos possuem uma estreita relação, ou seja, uma doença inflamatória intestinal é capaz de afetar o pulmão e uma doença pulmonar, por sua vez, é capaz de afetar o intestino. Então, o que comemos, além de determinar a microbiota intestinal, determina a microbiota pulmonar e a microbiota do nosso corpo inteiro. Partindo dessas informações, né, como nós podemos fazer, então, para avançar em idade e em imunidade, né? Como nós podemos fazer isso ao mesmo tempo? Bem, Alexander Leaf, né, tem um estudo chamado Getting Old, no qual ele pesquisou locais do planeta com um grande número de idosos, né, com bastante qualidade de vida, né? Então, né, visitando essas cidades de Vilacamba, Cáucasos e Unza, Vale do Unza, né, e verificando o que acontecia nessa região, porque as pessoas tinham uma tendência a chegarem, né, a uma longevidade, né, bastante saudável, né? Então, porque estudando essas regiões, né, Alexander Leaf, né, chegou à conclusão de que alguns fatores, né, eram determinantes para que essas pessoas conseguissem chegar a uma idade avançada com bastante saúde. Então, os fatores foram os seguintes. O primeiro deles foi genética. Ele constatou que as pessoas que chegavam a uma idade avançada em boas condições de saúde tinham pais e irmãos que também, né, conseguiam, né, chegar nessa mesma idade com condições de saúde parecidas. Um segundo fator foi o fator nutricional. Essas pessoas se alimentavam basicamente de verduras, frutas, legumes, ou seja, plantas, né? Um terceiro fator é a atividade física, porque eles passavam muito tempo em atividade braçal na agricultura e se mantinham ativos durante muito tempo da vida deles. E um quarto fator foi o manejo do estresse, já que são civilizações, são cidades, né, um pouco afastadas e não tem tanto contato com tantas notícias, com tanta estimulação, né, psicológica como nós temos hoje em dia, então eles tinham um pouco mais de tranquilidade. Então, esses fatores, né, eles são, né, preponderantes no envelhecimento saudável. Então, eu gostaria de comentar o primeiro deles, a genética. Você que está me assistindo pode, de repente, ter desanimado, né, com isso, né, pensando assim, mas se, então, a genética é algo que a gente recebe dos nossos genitores, então não temos muito o que fazer, né? Ao contrário, temos muito o que fazer. Por quê? Porque através da alimentação, ou seja, do fator nutricional, nós podemos ativar, né, genes relacionados à longevidade, relacionados a uma qualidade boa de vida através do manejo, né, na desativação ou na reversão de doenças crônicas, certo? Isso é possível e a ciência vem mostrando isso através da epigenética. O poder está em nossas mãos, de muitas vezes conseguir desligar genes ligados a doenças e ligar genes relacionados à saúde, ok? Então, temos diversos estudos mostrando a relação entre uma alimentação rica em verduras, frutas, legumes, sementes, oleaginosas, né, com uma boa imunidade, com um manejo bom das doenças tais quais nós conhecemos hoje. Se nós pegarmos que mais de 70% da população brasileira, segundo dados oficiais,
padece de alguma doença crônica não transmissível, doença crônica degenerativa, tal como doenças cardiovasculares, alguns tipos de cânceres, doenças pulmonares crônicas, isso sem falar na obesidade, né? Então nós temos um grande papel a realizar enquanto nação, né, no que tange às condições de nossa alimentação, né? Nós precisamos melhorar isso. Bem, então, em segundo lugar, né, eu gostaria de trazer para vocês a questão nutricional, né? Então, como, né, seria uma alimentação capaz de fazer isso, né? Capaz de estimular o intestino, que é um órgão-chave na imunidade, né? Fazer com que ele tenha uma microbiota equilibrada, equilibrar a microbiota do nosso corpo, né? Ativar a nossa imunidade de um modo geral, ativar os genes relacionados à saúde e desativar genes das doenças. Como nós podemos fazer isso? Bem, segundo a Associação Médica Americana, né, fibras, né, tem sido um excelente marcador nutricional, a tal ponto que, né, se nós ingeríssemos pelo menos 30 gramas de fibras dia, nós conseguiríamos reduzir entre 15% a 30% doenças cardiovasculares, acidentes vasculares cerebrais, câncer cólon-retal, diabetes, né? E nós temos dados de tribos africanas onde se consome mais ou menos 50 gramas de fibra dia, e nessas tribos raramente se fala em câncer coloretal, né? Para você ter uma ideia. Então, fibras são um marcador robusto de qualidade, né, de uma alimentação. Então, elas, por sua vez, elas são capazes de melhorar a qualidade de vida das pessoas e de reduzir os gastos com saúde, né? Isso segundo dados do The Lancet, uma importante revista médica. Então, a gente sabe, né, que na dieta padrão ocidental, né, isso sendo base inquéritos alimentares, que nós chamamos de inhames, né, da população americana, nós sabemos que geralmente a população não consome com uma alimentação padrão nem 15 gramas de fibra, ou seja, nem a metade do que é recomendado de fibras por dia, né? Então isso justifica, né, esses dados alarmantes que nós encontramos, né, sobre a saúde, sobre o papel do adoecimento da população. Então, de que forma nós podemos fazer para reverter isso? Como nós podemos ter uma alimentação rica em fibras, né, que consiga atingir e até ultrapassar, né, as necessidades diárias? Uma boa dica disso, né, para você, né, que está me ouvindo aí, é a alimentação baseada em plantas. Melhor ainda se ela for uma alimentação viva, ou seja, composta dos fermentados, dos brotos e dos germinados e baseada, né, totalmente no reino vegetal, ou seja, como eu já citei, legumes, verduras, frutas, as sementes, né, oleaginosas. Então, através disso, nós conseguimos chegar nesse nível, né, sabendo que as fibras elas não têm apenas um papel mecânico sobre o intestino, ajudando a compor as fezes. Antigamente, nós pensávamos que era somente isso, mas através dos estudos que nós temos hoje em dia, isso tem surpreendido toda a comunidade acadêmica, porque as fibras, elas são capazes, né, de alimentar uma microbiota saudável e mudar o metabolismo dessa microbiota, fazer com que ela produza butirato, principalmente, né, que é um dos compostos que ajuda a diminuir a permeabilidade intestinal, né? E ela ajuda também a produzir uma substância chamada flagelina. Essa flagelina é uma descoberta recente que foi publicada na revista Nature e que demonstra, né, que pessoas que fazem uma alimentação baseada em plantas, e eu estou falando de uma alimentação 100% baseada em plantas, 0% de alimentos de origem animal, né? Quanto mais as pessoas conseguem introduzir o reino vegetal e excluir o reino animal,
mais flagelina essas pessoas produzem. E por que essa flagelina ela é tão importante? Porque, simplesmente, ela tem sido muito, né, alvo de pesquisas, né, pelo mercado farmacológico, porque ela é capaz de aumentar a imunidade. Então, ela vem sendo testada para fazer vacinas e vem sido levantada a hipótese de que talvez os vegetarianos estritos possuam uma maior imunidade, né, aos micro-organismos, justamente porque um dos compostos que eles possuem, né, em seu intestino seja a flagelina numa escala muito maior. São ativados os genes que produzem essa substância, ok? Além disso, né, nós podemos dizer que a alimentação, né, à medida que você introduz os vegetais em sua vida, os legumes, os brotos, os germinados, né, você vai introduzir fitoquímicos imunomoduladores, tendo uma ação benéfica sobre todo o organismo. Os pesquisadores, eles salientam que talvez a presença desses fitoquímicos imunomoduladores seja uma resposta, né, para esse aumento da imunidade nessas pessoas. Se nós pegarmos as Blue Zones, ou seja, áreas do globo terrestre com grande concentração de idosos, né, e com uma grande qualidade de vida, nós vamos ver que essas pessoas se alimentam quase, né, que 100% de alimentação baseada em plantas ou até mesmo 100% de alimentação baseada em plantas. É o que nos trazem os estudos do advento, né? E principalmente hoje eu estou trazendo para vocês aqui, como vocês podem ver, o estudo do advento, né? Health Study 2, né? Que ele estudou um grande número, mais de 70 mil pessoas, né? E demonstrou que quanto mais a alimentação da pessoa tendia a ser baseada em plantas, né, maiores os índices, né, de saúde, ou seja, havia diminuição no processo do adoecimento através da diminuição do índice de massa corpórea, da gordura abdominal, dos marcadores inflamatórios, diminuição das taxas de adoecimento por diabetes, diminuição do colesterol, diminuição dos marcadores inflamatórios, ou seja, tudo que nós temos, né, de adoecimento da população, né, a alimentação baseada em plantas ela consegue reverter, né? Então, se nós temos uma população que em sua maioria, né, possui altas taxas de glicemia, ou de colesterol, de marcadores inflamatórios, ou está acima do peso, ou tem muita gordura visceral, né? A alimentação consegue reverter isso, ok? Né? Isso são o que esses estudos nos trazem. E o impacto deles é por eles terem estudado muita gente, né? Por bastante tempo. Então, são estudos que sempre tentam correlacionar o papel da alimentação com o adoecimento. Então, gente, aqui nós temos a apresentação de alguns slides, né? Mostrando realmente alguns estudos que vêm ultimamente trazendo para nós, né, essas evidências relacionando os alimentos de origem vegetal com uma melhor resposta, né, na saúde humana. E o contrário também é verdadeiro, gente. Existem estudos evidenciando o consumo de carne, né, com doença. Por exemplo, nós temos, né, que a cada 30 gramas do aumento de carne, principalmente carne processada na alimentação, nós aumentamos em até 30% o risco de diabetes, né? Isso sem falar em outras doenças. O consumo de carne, né, está sim relacionado com uma maior mortalidade. E a alimentação baseada em plantas, né, e a alimentação viva, né, ao contrário disso, né, ela preenche o cardápio, né, com fibras, minerais, vitaminas, né, uma gordura de boa qualidade, que é a gordura do coco, do abacate, das nozes, né? Então, ela preenche todos os pré-requisitos de ser uma alimentação antioxidante, rica em fibras, rica em fitoquímicos, imunomoduladores e, enfim, capazes de fazer uma microbiota salutar se apresentar e reequilibrar todo o organismo. Quando nós falamos em idosos, gente, uma coisa que eu gostaria de deixar muito clara é que essa população ela vem aumentando nos últimos tempos, principalmente de 2012 para cá. São dados do IBGE,
é um aumento de quase 20% dessa população, né? Então, nós estamos tendo um envelhecimento da população brasileira. Aqui no Brasil, nós consideramos idosos a partir dos 60 anos. Em alguns outros países, né, nós consideramos 65 anos. Isso varia muito, né? E o que eu gostaria de trazer para vocês é que, devido à minha experiência de ter trabalhado com idosos, eu constatei que muitas vezes uma pessoa de 60 anos tinha um metabolismo de uma pessoa de 80 e às vezes uma pessoa de 80 tinha um metabolismo de uma pessoa de 60. Ou seja, idade biológica não equivale à idade cronológica e vice-versa. Então, o envelhecimento ele é muito heterogêneo. Ele depende, sim, né, de toda uma carga genética que recebemos, mas, sobretudo, do que fazemos com o que recebemos. De que forma, através dos nossos hábitos, vamos estar fazendo a epigenética trabalhar a nosso favor? De que forma podemos estar desenvolvendo um estilo de vida que contemple atividade física, que contemple o respeito aos ritmos circadianos do planeta, né? O dormir cedo, o acordar cedo, o harmonizar-se, né? Com as estações do ano, com as épocas das produções dos alimentos, né? Tudo isso faz bastante diferença. O manejo do estresse também é algo interessante e bastante significativo, né? A forma como a pessoa lida com o estresse, que é inevitável, né? Somos hoje submetidos a uma carga elevadíssima de estresse e né, urgente uma necessidade de administrar isso. Isso pode ser feito através de práticas respiratórias, práticas meditativas, de um hobby, uma atividade de lazer, mas isso é necessário ser feito, né? Então, o conjunto de tudo isso contempla, né, uma boa imunidade independente da idade, né? De maneira nenhuma, a idade cronológica deve ser interpretada como uma bomba relógio, ou seja, completei 60 anos, agora, né, as coisas estão difíceis para mim. Não pense assim, né? Pense que você é capaz de ser um agente transformador da sua realidade, de estar construindo aos 60, aos 70 anos, talvez uma saúde muito melhor do que você tinha com 50, com 40. Eu já escutei pessoas falando isso. Vez ou outra nós escutamos relatos assim, né? E isso depende muito de todos esses fatores que eu citei aqui. E eu gostaria de fazer a proposta, então, para que você colocasse o colorido no seu prato, colocasse os brotos, os germinados, os fermentados em ação, né? Começasse a diminuir paulatinamente o consumo dos ingredientes de origem animal, porque isso vai fazer bem para você, para o seu organismo. Isso fará bem para o planeta Terra, porque nós temos um grande desgaste, né, das nossas matas virgens para a produção de alimento de origem animal. Isso é gerado uma grande poluição. Nós conseguimos desencadear epidemias, né, com essas nossas atitudes, né, para com o planeta. Então, repense seus hábitos. Pense que 3 vezes por dia você pode escolher entre a vida ou a morte. Por favor, escolha a vida, escolha a alimentação viva, né? Escolha pouco a pouco ir melhorando, né? Se você a cada dia colocar 1% de mudança no seu prato, ao final de um mês terá sido 30%, ao final de um ano 365%. Só depende de você ser um agente transformador dos seus hábitos, ok, gente? Então, dê preferência também às feiras, aos produtores locais. Tudo isso também tem um impacto no entorno, né? É impossível estarmos 100% saudáveis em um ecossistema doente. É impossível continuarmos a exercer ações predatórias sobre o planeta e continuarmos vivendo bem, vivendo em equilíbrio. Isso é incompatível. A gente precisa, de uma vez por todas, aproveitar toda essa oportunidade que está surgindo e reciclar as nossas ideias, reciclar a nossa atitude, né? Isso certamente fará bem para todos nós. Existe um pilar, né? O que é bom para a nossa saúde é bom para o planeta e é bom para os animais. É impossível queremos o bem só para nós, visto que nós dependemos do planeta Terra, nós dependemos do ar, da água, dos alimentos, né? Dependemos que o solo seja saudável para que ele produza alimentos saudáveis.
Sabemos que existe uma intrínseca relação entre microbiota intestinal e a microbiota do solo. Os micro-organismos presentes no solo, eles vêm compor o nosso corpo através do que nós resolvemos dar a ele de nutriente, de alimento. Então é de fundamental importância que a gente faça escolhas mais acertadas, individualmente e enquanto coletividade. Se nós quisermos lá na frente colhermos melhores frutos. Sempre é tempo de mudar. Você é um agente importante nas mudanças para você. E assim você passa a ser um exemplo e você passa a ser um agente de transformação do mundo. É uma responsabilidade incrível a gente se transformar, porque assim a gente consegue trazer luz para esse nosso planeta tão sofrido. Uma mensagem final, eu gostaria de falar de Gandhi, né? Seja você a mudança que deseja ver no mundo.